Então, é só uma apresentação. Eu fiz uns prints do passo a passo, porque eu não consigo, não tenho acesso direito ao GraphPad aqui nesse computador. Eu só consigo visualizar, abrir algumas imagens. Então, eu fiz os prints das telas. Essa aqui seria a telinha inicial, e aí, diferente da Samara na semana passada, em vez de apertar aqui em coluna, a gente aperta aqui em sobrevivência. Aí, do mesmo jeito, ou você entra com os seus dados, ou você já usa um exemplo. Normalmente, eu entro com os dados aqui para preencher. E aí, você vai apertar o criar aqui e seguir. Aí, vai abrir essa telinha aqui. Então, a gente tem essa coluna X e aqui as colunas Y. Então, o X aqui, eu coloco os dias, e aqui eu vou colocar meus diferentes grupos de análise. Então, o composto A, B, C, D e por aí vai. E aí, assim como na semana passada, o GraphPad ele é bem intuitivo. Então, tem a coluna aqui que a gente vai preencher os dados, o gráfico que vai aparecer, os resultados de análise e os gráficos que vão aparecer aqui correspondentes. Então, tudo que tiver em negrito corresponde àquele dado. E aí, essa aqui é uma telinha do Excel, tá? Isso aqui é só um exemplo de como eu preencho meus dados, tá? Mas aí cada um coloca da forma que achar melhor. Então, aqui eu coloco data, dia do experimento, aí dia 1, 2, 3, até o experimento acabar. Aqui, no caso, eu tenho machos e fêmeas, e aqui os diferentes compostos, e aí temperatura, colocas o umidade. número de mortos, não é? Isso, o número de mortos naquele dia. Então, aqui é só uma anotação normal. Quantos mortos tem naquele dia 1, naquele dia 2. Vou preenchendo aqui. E aí, essa é só um exemplo de planilha do Excel. E aí, para passar isso para o GraphPad, a gente não dá para botar desse jeito. Tem que botar um modelinho lá do que o GraphPad exige. Então, como que ele exige isso? Ele entende como um evento que ocorreu naquela data, ou se não tem nada naquele dia, não aconteceu nada. Então, é 1 e 0. Então, aqui, como que eu tenho que colocar? Eu coloco o 1, dia 1, ocorreu... Não sei por que meu mouse funciona. No dia 1, aconteceu uma morte. Opa, desculpa. Aconteceu uma morte. Nessa primeira coluna ali no C e no D. Tem, no dia 1, o macho controle morreu 2 nesse primeiro dia. Então, eu vou repetir. No dia 1, morreu 1. No dia 1, morreu 1. Eu repito esse 1 novamente. E como eu uso 20 insetos por réplica para cada condição, o 1 vai ter que se repetir 20 vezes. Então, vai ser 20 números 1s para todas as condições. E aí, no dia 3, morreu 1. No dia 4, morreu 2. Então, eu vou botar 4, morreu 1, 4, morreu 1. Então, eu não posso botar 2, porque ele só entende 1 ou 0. Então, eu tenho que repetir esse 1. E aí, coloco os dias aqui na primeira coluna, que seria a coluna X lá. Eu tenho uma dúvida. Ah. Então, você falou que tem 20 insetos, aí você coloca 21. Aí você coloca na outra coluna o número 1 quando aquele inseto morreu. Já que... Isso. E se ele não morreu, você bota 0. Não, aí eu não boto nada. Então você não bota 20. Você só bota 20 e morrer tudo. Isso. Só eu completo... e aí você vai depender do N que você usa. Mas aí eu vou ter que ter necessariamente 20 números 1s. Não, mas só que morreu 20, né? E aí coloco as datas que eles morreram na coluna do dia. Só que eu não posso colocar, eu não posso colocar 2. Por exemplo, no dia 4 morreu 2. Eu não posso colocar 4, colocou 2 e somar 20. Eu tenho que repetir o 4 2 vezes.
Entendi que então você tem que dar entrada em cada evento de mortalidade individualmente. Isso. Ô, Mayara, eu não sei se eu acho que eu peguei um pouco da tua pergunta, que para barbeiro talvez tenha um negócio um pouquinho diferente do web, porque acho que quando vocês fazem esses gráficos, talvez vocês não consigam acompanhar todos, né? Até o final, talvez. Eu lembro de alguma coisa assim, quando eu fiz os gráficos... Dá para acompanhar todos, só vai demorar uma eternidade. Isso. Aí, nesse caso, quando você não vê a mortalidade daquele indivíduo, aí você põe o 0. Ah, tá. Porque aí você está dizendo que você censurou, não é isso? Tem aquele usa esse termo de censurar lá? Então, eu nunca fiz desse jeito. Então, assim, porque mesmo quando eu fiz isso para barbeiro lá atrás, eu acompanhei até o final. Porque quando você não coloca, você não fecha o N igual para todo mundo, ele não vai chegar no final. O gráfico não vai encostar no eixo Y lá no final. Ele vai ficar em cima, ele vai ficar uma curva em cima e vai parar ali onde você parou de anotar, parou de acompanhar. Ele não vai encostar no final do gráfico. Isso. É isso. Mas é porque tem alguns casos que às vezes você não consegue acompanhar até o final, ou porque você precisa tirar alguma amostra. Sim. Então, você pode colocar essa questão do censurado para poder contabilizar a porcentagem real que você tinha no início, sabe? Por exemplo. Porque às vezes você tem 100 insetos, só que você só vê 8 que morreram, né? Que você conseguiu ver a mortalidade. Então, para os outros 20, você tem que indicar o 0 para os 20, porque aí ele vai entender que o seu experimento, por exemplo, terminou com 30 dias, só que nesses 30 dias teve 20 que ainda ficaram vivos, sei lá, e aí ele calcula as proporções baseadas nos 100 insetos que tinham inicialmente. Se você não indica o que ficou vivo, aí ele vai calcular todas as proporções baseadas só no até quando você viu, entendeu? Só com os 80, sei lá. Legal essa dica, Samara. Então, porque às vezes não faz sentido ficar por 60 dias ou até mais acompanhando um experimento e você já está, às vezes, até montando outro, só esperando inseto que não vai morrer nunca, né? Então, aí nesses casos, você tem que pôr o que você censurou, que foi o que eu fiz para aquelas figuras lá, o Dani, até que eu montei para Kate, o dela tinha muito assim. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que não chegava até o fim. Mas aí acontece o que a Tainá falou. A barrinha de sobrevivência, ela fica lá em cima, ela não chega lá embaixo no eixo Y. Ela não chega a 0, né? Porque aí você nunca vai ter 100% Sim. de mortalidade. Valeu, Samara. Samara, mas quando você censura, a barrinha continua no meio? Não entendi. Quando você censura, o que vai acontecer é que sua barrinha nunca vai chegar, porque a figura lá de sobrevivência, ela cai, né? Igual a Tainá falou, ela chega lá embaixo no eixo no Y, K0. Aí o que vai acontecer é que essa barra, ela nunca vai chegar lá embaixo no 0, ela vai ficar lá em cima. Vai ficar, tipo assim, a 80%. Porque, por exemplo, se você só viu 80 de 100, ela só vai chegar até 80% de mortalidade. Porque você nunca viu 100%, entendeu? Entendi. Porque isso já aconteceu comigo. Eu lembro que na época eu fiz exatamente assim, só que a barrinha ficava no meio. Daí o Fernando falou que estava errado na época. E não podia deixar dessa forma, um gráfico de longevidade. Depende do que você está avaliando, né? Realmente. Aí, se você quer observar a mortalidade por 100%, você vai ter que ver tudo, mas às vezes não é o caso. Às vezes você só está avaliando diferentes compostos. Tipo assim, às vezes o objetivo, como é o caso do artigo da Kate, não é ver até o final. Então, você pode deixar, mas realmente, tem razão, um gráfico de mortalidade geralmente vai até o final. No caso de barbeiro, eu entendo que é muito complicado, que é o que a Dani falou, você vai ficar 60 dias avaliando, sendo que às vezes você já consegue observar a diferença, vamos supor, entre os compostos ou alguma coisa que você está testando com menos tempo, entendeu? Uhum. Que é ultrapassar a barreira lá dos 50%, pelo menos, de mortalidade. Se não passar, você não vai conseguir ver nada por esse gráfico, por essa figura aí. Eu acho que o que pode ser feito nesse caso é espaçar mais os dias que você olha
E aí os últimos vão ficar, vai puxar a curvinha lá para frente, que ele vai morrer depois de 40 dias, 50 dias, e aí só para ter essa informação. Mas o que vai ser mais significativo vão ser os que você olhou diariamente, ou mais periodicamente. Eu vejo essa questão de censurar muito com o pessoal que trabalha com animal, sabe? Eu lembro de ver alguns exemplos, assim, acho que até o Graphpad tem esses exemplos. Porque quando você testa compostos, tipo assim, animal, você não tem um N muito grande, e às vezes você não acompanha até o final, sabe? Ou não tem um efeito, ou você precisa tirar aquele animal por qualquer outro motivo aleatório, que não seja o seu teste, sabe? Pode dar algum outro problema, que não tem a ver com o que você está testando. E aí, tipo, não tem por que você perder todo o seu experimento, entendeu? Você censura aquele animal, mais ou menos isso. Sim. Bom, aí, gente, continuando, para vocês completarem as outras colunas, vocês não podem botar os eventos, né, as mortalidades ao lado dessa coluna. Então, por isso que fêmeas está exatamente onde acabam os machos. Então, você tem que colocar as mortalidades da fêmea logo em seguida. E a coluna dia, ela vai ficar exatamente embaixo. Mas aí terminou os 20 machos mortos, aí começa a preencher as fêmeas na coluna Y seguinte. Mas o X, que é o dia, continua logo abaixo. Só que aí você vai preencher com os dias que você observou a mortalidade daquele outro grupo. Aí aqui essas figuras ao lado, simplesmente é como se fosse a continuação da minha tabela, só para vocês observarem isso que eu estou falando. Então aqui o 9, no 9º dia morreu 1, e no dia 11 morreram 2. Aí eu repeti o 11, na verdade 3, aí continua aqui. Acabou as fêmeas, agora eu vou preencher os machos de um outro grupo. Dias embaixo de dias, e aí eu vou pular uma coluna em relação ao Y, que já saía outra variável. E assim você vai fazer para todos os grupos que você tiver. Então, dia embaixo de dia, mas os eventos de morte você pula a coluna, bota na coluna correspondente àquele grupo. Deu para entender isso? Tá. Tainá, Eu. e se eu tiver uma réplica? O que eu faço? A réplica, se você tiver réplica, você pode preencher tudo, ou você pode preencher, por exemplo, a réplica 1, você vai preencher toda a réplica 1. Aí a réplica 2, você tem que colocar na coluninha correspondente àquele ali, então vai ser embaixo. Ou então, ou você coloca todas as réplicas, a réplica 1, 2, 3 embaixo da réplica, ou você preenche toda a réplica 1, depois você preenche a réplica 2 e 3. Mas aí o que corresponde àquele, por exemplo, ao macho L6, você vai botar todo mundo embaixo. Aí você vai repetir, aí você não vai ter 20 números 1, você vai ter 40, você vai ter 60, você vai ter 80, de acordo com a quantidade de réplicas que você fizer. Aí você coloca exatamente na mesma coluna. Só as réplicas. Tá, peraí. Então é macho, primeira réplica, depois macho, segunda réplica, é isso? Não, nesse modelo que eu botei aqui, é só a réplica 1, por isso que ninguém tá se repetindo, porque são compostos diferentes. Mas depois a réplica 2, aí eu vou colocar a réplica 2 na mesma coluninha, de machos L6, aí vai vir logo embaixo, machos L6. Aí o N total não vai ser mais 20, vai ser 60, ou de acordo com a quantidade de réplicas que você fez. Ah, entendi. Tá? Acho que tem uma outra figura que eu coloquei desse jeito. Aí aqui, é assim que a gente vai passar para você só copia e cola e passa para o Graphpad. E aí você bota o nome nas colunas, identifica as colunas, né, com o nome lá que for mais adequado para você, e a coluna X é os dias. Então é o que eu expliquei anteriormente. Então os dias aqui embaixo de dias e aqui os eventos. Tá? Aí, continuando.
Aí aqui, o GraphPad, nessa análise de sobrevivência, ele meio que já analisa meio que sozinho, porque só tem um tipo de análise mesmo. Então, se ele não aparecer por um acaso, você vai clicar no Analyze aqui, como na semana passada, mas ele meio que já faz isso sozinho, automático, quando você preenche os dados lá na coluna. Então, vai ter diferentes dados aqui. Então, aqui tem a porcentagem... Opa, desculpa. Nessa primeira aqui, ele vai te dar as porcentagens de morte a cada dia, em cada condição. Nessa segunda planilha, ele vai dar esse número, né? Quantos que morreram diariamente, né? De acordo com o número, com o seu N total. E aqui é a análise que ele fez daquelas curvas. Então, isso aqui ele está dizendo que essas curvas são diferentes e esse aqui é o método o teste recomendado, que já é o teste que o próprio GraphPad já recomenda para fazer, que é o LogRank. Então, ele dá um valor de P, diz se essas curvas elas são diferentes. Se por um acaso você não está botando uma curva, uma replicata, por exemplo, que é tão parecida que ele não vai ver como diferente. Então, ele está vendo as curvas de uma maneira geral. Elas são diferentes entre si, tá? E aqui nessa última coluninha, né, no sumário dos dados, ele te diz o N, né, que você trabalhou. Então, aqui está eventos, né? Então, aqui o N foram 60, isso corresponde a uma triplicata. E aqui ele dá a mediana, sem você precisar calcular nada. Ele já te dá a mediana, tá? E não a média. E como é que fica isso em gráfico? Ele meio que também já faz automático. Ele faz esse modelinho de gráfico aqui. Só que ele costuma colocar os desvios, tá? Ou desvio padrão. Aí você pode mudar aqui o tipo do gráfico, né? A cor, aqui nesse change aqui, você pode mudar a cor aqui, ou o tipo do gráfico. E aí eu prefiro deixar desse jeito, sem os desvios. E aí você pode mudar também o título, você pode mudar aqui alguma coisa na legenda, e você pode manter essa legenda aqui, né, no eixo Y e no eixo X. Fica a seu critério também. Olha, como é que dá desvios sem replicação? Ele entende que é réplica, porque isso aí são triplicatas. Então, aqui, por exemplo, ó, ele coloca como se fosse o desvio aqui, ó. Esse desvio padrão ou intervalo de confiança, tem essa opção também. Sim, mas como é que ele calcula? Mas tu deste replicatas para ele calcular? Sim, aqui tem triplicata, aqui são triplicatas, tá? Foi o que a Mariana me perguntou, porque não está mostrando aqui, mas são triplicatas, tem 20, depois mais 20 números 1. Então, ele identifica isso como triplicata. E aí, se eu colocasse com erro ou com intervalo de confiança, fica esses pontinhos aqui, ó, sombreando. Só que eu acho que fica muita informação. Então, eu prefiro deixar, em vez de fração, eu deixo em percentual e deixo sem nada. E deixo sem esses símbolos de erro, porque fica muito poluído, fica difícil de interpretar a imagem. Aí você pode escolher aqui, se você quer com um símbolo marcando ou não cada evento, porque a cada morte ele vai descendo a escadinha. Aí pode botar com símbolo ou não, e aí você pode botar o decrescente ou crescente, né, de acordo com a sua análise. Mas eu prefiro deixar desse jeito que fica mais limpo. Você pode mudar também símbolo, formato do gráfico, se quiser mudar essa questão das marcações em pontinho ou não, cor. E aí, você pode mudar a cor aqui também, como eu falei anteriormente, nessas bolinhas aqui. Aí o GraphPad já dá um esquema de cores dele mesmo. Então, você pode
escolher o esquema aqui, né, e ir mudando. Então, esse esquema aqui é esse colorido aqui. E aí ele já muda a cor aqui na legenda, tá? Então, fica coloridinho assim e já muda aqui na legenda. Só que aí, como tem muita informação aqui, né, ainda assim fica uma figura difícil de interpretar. Então, você pode separar por blocos. Eu quero analisar só macho. Eu quero analisar só fêmeas. Aí você vai tirar, você faz uma outra planilha, só com machos ou só com fêmeas. Ou eu quero analisar só o controle e esse composto aqui, o L6. Então, você deixa só os dados correspondentes ao controle e ao L6. E aí, só que você precisa fazer novas planilhas, mas a planilha já pronta é só copiar e colar numa outra, que aí ele já faz com menos informação, já constrói o gráfico com menos dados. E aí, para facilitar isso também, eu descobri que tem um layout que você pode fazer. Então, para não ficar a informação de tantos compostos num gráfico só, você pode manter, né, essa informação completa, mas você pode separar. Então, por exemplo, aqui, controle e o DMSO, controle e o L2. Então, eu coloquei só macho e fêmea, controle. E aí, nesse layout, que é aqui, ó, inserir novo layout, geralmente ele fica aqui no final, aqui nessa coluninha. Você pode escolher como que você vai fazer esse layout. Se você quer uma figura ou 2, 3, 4, 6, e aí você seleciona quantos gráficos você quer inserir naquela figura. E aí pode colocar, por exemplo, 4 e ser uma coisa comparativa, para não ficar tudo concentrado num gráfico só. Tá? E aí fica desse jeitinho aqui. Aí, para colocar essas letrinhas aqui, A, B, C e D, você vai no gráfico correspondente e insere essa letrinha, tá? E aí depois o layout já fica com essa informação, tá? Esses números que eu coloquei aqui, foi eu que coloquei à mão, eu editei a legenda e coloquei a média, a idade média aqui e coloquei o desvio, entendeu? É uma opção também, para ver se tem diferença significativa ou não, e aí coloquei as letrinhas aqui, tá? É uma opção também, porque para não ficar tanta informação com os desvios. Aí fica a critério de cada um. E isso é a parte dos gráficos de longevidade. Agora, para a gente analisar uma coisa que não dava para eu ter só com a análise da sobrevivência, era se o controle era diferente da condição A, da condição B, da condição C. Então, para isso, não dá para eu tirar a estatística naquele formato de sobrevivência, porque só tem um se repetindo 20 vezes. Então, aquilo ali não vai dar diferença nenhuma, porque é o mesmo número. Então, que para eu fazer a análise tempo médio de vida, quanto que viveu 25%, 75%, e fazer estatística disso, eu tenho que analisar os dias. Então, aqui, eu coloquei só os dias, aqueles mesmos dias que estavam na outra planilha, só repetir aqui, só que sem os números uns. Então, eu coloquei só os dias aqui de cada condição. Então, aqui é o controle, eu coloquei na primeira réplica, morreu. No dia 1, morreu 2, aí no dia 3, no dia 4, morreu 2, repetir. São os mesmos dias que estavam anteriormente. E aí, aqui embaixo, se vocês olharem aqui no 21, está a informação da duplicata. Então, morreu 1 no dia 4, 2 no dia 5 e assim por diante. Então, aqui só coloco os dias. E aí eu consigo fazer estatística disso aí. Aí aqui vai ser uma análise de colunas. Você vai abrir um novo arquivo
só que agora ele vai ser um formato de coluna, não vai ser mais aquele formato de sobrevivência. E aí, como a Samara mostrou na semana passada, já vem algumas coisas já setadas, então, tipo, mínimo e máximo, quantidade, mediana, e aí você pode botar média, né, desvio e desvio padrão da média, que ele já calcula isso para você. Pode fazer de novo a análise aqui da distribuição, se é normal ou não, então pode setar também isso, e seguir o procedimento normal, como a Samara mostrou semana passada. E aí, ele vai dar essa informação. Ele já vai me dar média, já vai me dar desvio, já vai me dizer se essa distribuição é normal ou não, sem precisar fazer isso manualmente lá no Excel. Tá? E então fica aqui, ó, esse dados estatísticos dessa coluna. E aí depois a análise em si, né? A estatística dessa coluna. E aí, para não ficar fazendo um monte de teste T, controle versus condição A, controle versus condição B, C e por aí vai, eu faço uma análise das colunas como um todo. Então, uma comparação múltipla. Então, não paramétrico e não pareado. Então, eu marco aqui que não, porque não foi uma distribuição normal para todas as colunas. E aqui ele faz uma análise das médias entre os grupos. Aí ele já sugere o teste que você tem que fazer. Então, baseado nas escolhas aqui que eu coloquei, ele já diz que o teste complementar seria ou o Kluska-Wiles ou o teste de Danso. Aí, passando aqui para essas abinhas ao lado, como que você vai comparar essas colunas. Então, tem esses 3 jeitos aqui. Ou ele compara a média de todas as colunas contra a média de todas as colunas, ou ele compara uma coluna, ou você fixa uma coluna como controle, aí você seleciona aqui quem vai ser sua coluna controle, e aí ele vai comparar essa controle contra todas as outras, ou você faz uma comparação em par. Então, você diz, eu quero que compare a coluna A com a B, a C com a D, a E com a F, e por aí vai, que seria essa terceira aqui. Aí você tem que selecionar os pares, colocar aqui nessa caixinha, e dar o OK, tá? Normalmente, eu prefiro manter esse segundo aqui, porque aí ele compara todo mundo contra todo mundo. Então, eu tenho uma análise mais completa. Enfim, ele gera mais resultados. Pode, às vezes, não significar nada, mas, assim, eu posso comparar, fazer uma análise entre os compostos. Por exemplo, o composto A e B, eles são da mesma classe. Mas o composto A teve uma diferença, e o B não. Eu posso explorar melhor os meus resultados. Então, eu prefiro manter nesse segundo aí. E aí, na terceira coluninha aqui, ele já selecionou, pelas seleções anteriores, ele já direcionou a análise para essa análise, esse teste aqui, esse pós-testes aqui, que ele considera como o mais poderoso. Tanto que os outros nem abrem opção para mim, eles ficam assim em cinza. E aí, você seleciona aqui o que você quiser, mas geralmente eu não mexo muito nisso. E aí, aperto OK e ele faz essa análise aqui de colunas. Aí, na primeira, ele dá esse conjuntinho de 4 resultados aqui. Então, na primeira é o teste, né? O teste de múltiplas comparações, ele já me diz se isso é diferente ou não, e o valor de P. E aqui ele vai me dar as comparações pareadas, né? Então, controle de um versus fêmea de outro, fêmea do controle versus uma outra condição. E aí ele vai me dizer o que é significativo e o que não é, e o valor de P aqui. Então, nesse exemplo aqui, só a fêmea controle versus o composto P9
teve uma diferença aqui, um asterisco. Aí aqui, foi aquilo que eu falei com vocês, o resultado não quer demais. Então, aqui ele está comparando não mais os controles, mas ele está comparando entre os compostos. Tá? Então, posso tirar alguma conclusão disso depois. E aqui são os resultados, né, as estatísticas, né, a descrição dessas estatísticas. Então, aqui tem o N que foi contabilizado nessas análises, então, quantos dias eu coloquei lá na coluna inicial, quantos resultados eu coloquei, e aqui ele já me dá a média, desvio e desvio padrão da média. Tá? E aí aqui, eu selecionei isso aqui para mostrar que é o que ele estava dizendo que era diferente na planilha anterior. Então, que, tipo, fêmeas com esse composto foram diferentes do controle, ou seja, viveu mais do que o controle. E aqui o gráfico, aí ou você apresenta isso aqui em planilha, na forma de planilha, ou você pode também construir um gráfico de colunas. Então, passando isso aqui para gráfico, aí eu escolhi um gráfico aqui inclusivo, né, que tem cores e barras, que aí agrada a todos, e aí coloquei a questão da diferença aqui, significativa. Isso aqui tem que ser incluído manualmente, no GraphPad tem como fazer isso. Se você não quiser apresentar esses resultados em tabela, pode apresentar em gráfico também. Só que aí é um gráfico de coluna. E é isso. Acho que depois desse gráfico aqui não tem mais nada. Dúvidas? Não, Tainá, volta seus slides só para eu poder mostrar um negócio do zero. Vai voltando, que eu te falo, quando você estava mostrando lá. Isso aí, esse aí. O próximo. Não, o outro, próximo. Aí, ó. Não, o de porcentagem, ou proporção. Survival, isso, esse aí. Então, esse daí, ó, é onde importa quando você coloca o zero do que está censurado. Porque, por exemplo, como ele transforma o gráfico, a figura, né, em proporção, se você tirar algum inseto, sei lá, você está fazendo a sua sobrevivência, mas precisou tirar o inseto para fazer alguma outra coisa, por exemplo, eu estou vendo a sobrevivência comparando diferentes compostos que o inseto se alimentou, sei lá. E aí você precisa tirar 5 amostras para ver se eles estão comendo. Então, se você colocar lá que no dia 5 você tem 5 sujeitos censurados, ou seja, 0, então ele rearranja essas proporções, entendeu? Ele entende que a partir dali você já tirou 5 insetos do seu experimento, por exemplo. A mesma coisa para o final, quando você não olha toda a mortalidade de todos os insetos. Então, por isso que é importante colocar o que está censurado, ou que você tirou, ou que você não olhou até o final. Porque ele faz as curvas baseado em proporção, que é o que ele apresenta aqui, ó, a forma que ele fez a alteração, né, fez o cálculo dessas proporções aí. Só isso. Beleza. Bom, aqui eu nunca precisei fazer isso, eu sempre acompanhei até o final, então... A gente sempre vê até o final. É muito difícil, porque Fleb é 20 dias, 30 dias no máximo, nunca... tem um ou outro que vive uns 40 dias, mas... mas, tipo, geralmente a gente... Acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Não, eu gostei. Eu acho que foi claro. Eu até ia sugerir para tu enviar os slides para o pessoal, para que quem queira fazer um gráfico possa ter essa referência. Tá. O que é que tu achas? Concordas? Tá ótimo. Eu vou interromper aqui, então. Até outra coisa também, Tainá.
o negócio dos testes estatísticos, que eu vi como você faz, uma coisa também que você pode fazer, quando você monta, é porque você tem 5 curvas, 6, 7, 8, 9, 10 curvas, sei lá. E aí, quando ele gera um teste estatístico, ele gera para todas. Mas uma coisa que você pode fazer também depois que você já fez para todas, você faz par a par. É porque no seu caso você tem muita. Sim. E aí ele analisa a diferença entre as curvas também. O próprio teste de sobrevivência. Porque aí sim, ele não. sim. Entendeu? Ele vê tudo, ele vê o perfil, a mediana. Eu não fiz isso. Eu já fiz isso uma vez para conferir se as múltiplas comparações seriam equivalentes, bateriam com um teste T. Mas aí eu tenho que ficar fazendo para a par, um monte de coisa. Eu falei, não vou fazer mais isso. Não, mas não é o teste T. É o teste. O próprio de sobrevivência, sim. Isso, porque o teste T não, quando você tem vários, aí o certo é fazer a nova mesmo, né? Porque o teste T você pode ter uma significância ao acaso, né? Porque você vai ficar fazendo várias. É o do próprio, aquele que gera no próprio gráfico. Sim, só que aí você teria que colocar só as duplas, né? Só dupla, aí no teu caso você ia ter que ter várias planilhinhas. Isso. Mas isso é mais fácil quando você tem menos amostras. No seu caso, você tem muito, é mais fácil fazer do jeito que você faz mesmo. Assim, pode ser uma ideia, entendeu? Mas para cada coisa que você faz no GraphPad, você vai acumulando elas aqui do lado. Então, quando você vai ver, isso aqui já está uma coluna sem fim. Então, fica um pouco difícil de trabalhar. Gente, vamos... parabéns, Tainá. Tá? Excelente. Eu adorei a discussão, mas eu acho que a gente precisa encerrar. Tudo bem? Essa aqui seria a telinha inicial, e aí, diferente da Samara na semana passada, em vez de apertar aqui em coluna, a gente aperta aqui em sobrevivência. Aí, do mesmo jeito, ou você entra com os seus dados, ou você já usa um exemplo. Normalmente, eu entro com os dados aqui para preencher. E aí, você vai apertar o criar aqui e seguir. Aí vai abrir essa telinha aqui. Então, a gente tem essa coluna X e aqui as colunas Y. Então, o X aqui, eu coloco os dias e aqui eu vou colocar meus diferentes grupos de análise. Então, composto A, B, C, D e por aí vai. E aí, assim como na semana passada, o GraphPad ele é bem intuitivo. Então, tem a coluna aqui que a gente vai preencher os dados, o gráfico que vai aparecer, os resultados de análise e os gráficos que vão aparecer aqui correspondentes. Então, tudo que tiver em negrito corresponde àquele dado. E aí, essa aqui é uma telinha do Excel, tá? Isso aqui é só um exemplo de como eu preencho meus dados, tá? Mas aí, cada um coloca da forma que achar melhor. Então, aqui eu coloco data, dia do experimento, aí dia 1, 2, 3, até o experimento acabar. Aqui, no caso, eu tenho machos e fêmeas, e aqui os diferentes compostos, e aí temperatura... Coloca o número de mortos, não é? Isso, o número de mortos naquele dia. Então, aqui é só uma anotação normal. Quantos mortos tem naquele dia 1, naquele dia 2, vou preenchendo aqui. E aí, essa é só um exemplo de planilha do Excel. E aí, para passar isso para o GraphPad, a gente não dá para botar desse jeito. Tem que botar um modelinho lá do que o GraphPad exige. Então, como que ele exige isso? Ele entende como um evento que ocorreu naquela data, ou se não tem nada naquele dia, não aconteceu nada. Então, é 1 e 0. Então, aqui, como que eu tenho que colocar? Eu coloco o 1, dia 1, ocorreu... Não sei por que meu mouse funciona. No dia 1, aconteceu uma morte. Opa, desculpa. Aconteceu uma morte. Nessa primeira coluna ali no C e no D. No dia 1, o macho controle morreu 2 nesse primeiro dia.
Então, eu vou repetir. No dia 1 morreu 1, no dia 1 morreu 1. Eu repito esse 1 novamente. E como eu uso 20 insetos por réplica para cada condição, o 1 vai ter que se repetir 20 vezes. Então, vai ser 20 números 1s para todas as condições. E aí, no dia 3, morreu 1. No dia 4, morreu 2. Então, eu vou botar 4, morreu 1, 4, morreu 1. Então, eu não posso botar 2, porque ele só entende 1 ou 0. Então, eu tenho que repetir esse 1. E aí, coloco os dias aqui na primeira coluna, que seria a coluna X lá. Eu tenho uma dúvida. Ah. Então, você falou que tem 20 insetos, aí você coloca 21. Aí você coloca na outra coluna o número 1 quando aquele inseto morreu. Já que... Isso. E se ele não morreu, você bota 0. Não, aí eu não boto nada. Você falou... Então você não bota 20. Você só bota 20 e morrer tudo. Isso. Só eu completo... e aí você vai depender do N que você usa. Mas aí eu vou ter que ter necessariamente 20 números 1s. Não, mas só se morreu 20, né? E aí coloco as datas que eles morreram na coluna do dia. Só que eu não posso colocar, eu não posso colocar 2. Por exemplo, no dia 4 morreu 2. Eu não posso colocar 4, colocou 2 e somar 20. Eu tenho que repetir o 4 2 vezes. Entendi que então você tem que dar entrada em cada evento de mortalidade individualmente. Isso. Ô, Mayara, eu não sei se eu acho que eu peguei um pouco da tua pergunta, que para barbeiro talvez tenha um negócio um pouquinho diferente de Fleb, porque acho que quando vocês fazem esses gráficos, talvez vocês não consigam acompanhar todos, né? Até o final, talvez. Eu lembro de alguma coisa assim, quando eu fiz os gráficos... Dá para acompanhar todos, só vai demorar uma eternidade. Isso. Aí, nesse caso, quando você não vê a mortalidade daquele indivíduo, aí você põe o 0. Ah, tá. Porque aí você está dizendo que você censurou, não é isso, Tainá? Que ele usa esse termo de censurar lá? Então, eu nunca fiz desse jeito. Então, assim, porque mesmo quando eu fiz isso para barbeiro lá atrás, eu acompanhei até o final. Porque quando você não coloca, você não fecha o N igual para todo mundo, ele não vai chegar no final. O gráfico não vai encostar no eixo Y, lá no final. Ele vai ficar em cima, ele vai ficar uma curva em cima, e vai parar ali onde você parou de anotar, parou de acompanhar. Ele não vai encostar no final do gráfico. Isso. É isso. Mas é porque tem alguns casos que às vezes você não consegue acompanhar até o final, ou porque você precisa tirar alguma amostra. Sim. Então, você pode colocar essa questão do censurado para poder contabilizar a porcentagem real que você tinha no início, sabe? Por exemplo. Porque, às vezes, você tem 100 insetos, só que você só vê 8 que morreram, né? Que você conseguiu ver a mortalidade. Então, para os outros 20, você tem que indicar o 0 para os 20, porque aí ele vai entender que o seu experimento, por exemplo, terminou com 30 dias, só que nesses 30 dias teve 20 que ainda ficaram vivos, sei lá, e aí ele calcula as proporções baseadas nos 100 insetos que tinham inicialmente. Se você não indica o que ficou vivo, aí ele vai calcular todas as proporções baseadas só no até quando você viu, entendeu? Só com os 80, sei lá. Legal essa dica, Samara. Então, na verdade, isso às vezes não faz sentido ficar por 60 dias ou até mais acompanhando um experimento e você já está, às vezes, até montando outro, só esperando inseto que não vai morrer nunca, né? Então, aí nesses casos, você tem que pôr o que você censurou, que foi o que eu fiz para aquelas figuras lá, o Dani, até que eu montei para Kate, o dela tinha muito assim. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que não chegava até o fim. Mas aí acontece o que a Tainá falou. A barrinha de sobrevivência, ela fica lá em cima, ela não chega lá embaixo no eixo Y. Ela não chega a 0, né? Porque aí você nunca vai ter 100% Sim. de mortalidade. Valeu, Samara. Samara, mas quando você censura, a barrinha continua no meio? Eu não entendi.
quando você censura, o que vai acontecer é que sua barrinha nunca vai chegar, porque a figura lá de sobrevivência, ela cai, né? Igual a Tainá falou, ela chega lá embaixo no eixo no Y, K0. Aí o que vai acontecer é que essa barra, ela nunca vai chegar lá embaixo do zero, ela vai ficar lá em cima. Vai ficar, tipo assim, a 80%. Porque, por exemplo, se você só viu 80 de 100, ela só vai chegar até 80% de mortalidade. Porque você nunca viu 100%, entendeu? Entendi. É porque isso já aconteceu comigo. Eu lembro que na época eu fiz exatamente assim, só que a barrinha ficava no meio. Daí o Fernando falou que estava errado na época. E não podia deixar dessa forma, um gráfico de longevidade. Porque depende do que você está avaliando, né? Realmente. Aí, se você quer observar a mortalidade de 100%, você vai ter que ver tudo, mas às vezes não é o caso. Às vezes você só está avaliando diferentes compostos. Tipo assim, às vezes o objetivo, como é o caso do artigo da Kate, não é ver até o final. Então, você pode deixar, mas realmente, ele tem razão, um gráfico de mortalidade geralmente vai até o final. No caso de barbeiro, eu entendo que é muito complicado, que é o que a Dani falou, você vai ficar 60 dias avaliando, sendo que às vezes você já consegue observar a diferença, vamos supor, entre os compostos ou alguma coisa que você está testando com menos tempo, entendeu? Uhum. Que é ultrapassar a barreira lá dos 50%, pelo menos, de mortalidade. Se não passar, você não vai conseguir ver nada por esse gráfico, por essa figura aí. Eu acho que o que pode ser feito nesse caso é espaçar mais os dias que você olha, e aí os últimos vão ficar, vai puxar a curvinha lá para frente, que ele vai morrer depois de 40 dias, 50 dias, e aí só para ter essa informação. Mas o que vai ser mais significativo vão ser os que você olhou diariamente, ou mais periodicamente. Eu vejo essa questão de censurar muito com o pessoal que trabalha com animal, sabe? Eu lembro de ver alguns exemplos, assim, acho que até o Graphite tem esses exemplos. Porque quando você testa compostos, tipo assim, animal, você não tem um N muito grande, às vezes você não acompanha até o final, sabe? Ou não tem um efeito, ou você precisa tirar aquele animal por qualquer outro motivo aleatório, que não seja o seu teste, sabe? Pode dar algum outro problema, que não tem a ver com o que você está testando. E aí, tipo, não tem por que você perder todo o seu experimento, entendeu? Você censura aquele animal, mais ou menos isso. Sim. Bom, aí, gente, continuando, para vocês completarem as outras colunas, vocês não podem botar os eventos, né, as mortalidades ao lado dessa coluna. Então, por isso que fêmeas está exatamente onde acabam os machos. Então, você tem que colocar as mortalidades da fêmea logo em seguida. E a coluna dia, ela vai ficar exatamente embaixo. Mas aí terminou os 20 machos mortos, aí começa a preencher as fêmeas na coluna Y seguinte. Mas o X, que é o dia, continua logo abaixo. Só que aí você vai preencher com os dias que você observou a mortalidade daquele outro grupo. Aí aqui, essas figuras ao lado, simplesmente é como se fosse a continuação da minha tabela, só para vocês observarem isso que eu estou falando. Então, aqui o 9, no 9º dia morreu 1, e no dia 11 morreram 2. Aí eu repeti o 11, na verdade 3, aí continua aqui. Acabou as fêmeas, agora eu vou preencher os machos de um outro grupo. Dias embaixo de dias, e aí eu vou pular uma coluna em relação ao Y, que já saía outra variável. E assim você vai fazer para todos os grupos que você tiver. Então, dia embaixo de dia, mas os eventos de morte você pula a coluna, bota na coluna correspondente àquele grupo. Deu para entender isso? Tá. Tainá, Eu. E se eu tiver uma réplica, o que eu faço? A réplica, se você tiver réplica, você pode preencher tudo, ou você pode preencher, por exemplo, a réplica 1, você vai preencher toda a réplica 1. Aí a réplica 2, você tem que colocar na coluninha correspondente àquele ali, então vai ser embaixo. Ou então, ou você coloca todas as réplicas, a réplica 1, 2, 3 embaixo da réplica, ou você preenche toda a réplica 1, depois você preenche a réplica
2 e 3. Mas aí, o que corresponde àquele, por exemplo, ao macho L6, você vai botar todo mundo embaixo. Aí você vai repetir, aí você não vai ter 20 números uns, você vai ter 40, você vai ter 60, você vai ter 80, de acordo com a quantidade de réplicas que você fizer. Aí você coloca exatamente na mesma coluna. Só as réplicas. Tá, peraí. Então é macho, primeira réplica, aí depois macho, segunda réplica, é isso? Não, nesse modelo que eu botei aqui, é só a réplica 1, por isso que ninguém tá se repetindo, porque são compostos diferentes. Mas depois a réplica 2, aí eu vou colocar a réplica 2 na mesma coluninha, de machos L6, aí vai vir logo embaixo, machos L6. Aí o N total não vai ser mais 20, vai ser 60, ou de acordo com a quantidade de réplicas que você fez. Ah, entendi. Tá? Acho que tem uma outra figura que eu coloquei depois. Aí aqui, é assim que a gente vai passar para você só copia e cola e passa para o GraphPad. E aí você bota o nome nas colunas, identifica as colunas, né, com o nome lá que for mais adequado para você, e a coluna X é os dias. Então, é o que eu expliquei anteriormente. Então, os dias aqui embaixo de dias, e aqui os eventos. Tá? Aí, continuando. Aí, aqui, o GraphPad, nessa análise de sobrevivência, ele meio que já analisa meio que sozinho, porque só tem um tipo de análise mesmo. Então, se ele não aparecer por um acaso, você vai clicar no Analyze aqui, como na semana passada, mas ele meio que já faz isso sozinho, automático, quando você preenche os dados lá na coluna. Então, vai ter diferentes dados aqui. Então, aqui tem a porcentagem... Opa, desculpa. Nessa primeira aqui, ele vai te dar as porcentagens de morte a cada dia, em cada condição. Nessa segunda planilha, ele vai dar esse número, né? Quantos que morreram diariamente, né? De acordo com o número, com o seu N total. E aqui é a análise que ele fez daquelas curvas. Então, isso aqui ele está dizendo que essas curvas são diferentes e esse aqui é o método o teste recomendado, que já é o teste que o próprio GraphPad já recomenda para fazer, que é o log-rank. Então, ele dá um valor de P, diz se essas curvas elas são diferentes. Se por um acaso você não está botando uma curva, uma replicata, por exemplo, que é tão parecida que ele não vai ver como diferente. Então, ele está vendo as curvas de uma maneira geral. Elas são diferentes entre si. Tá? E aqui, nessa última coluninha, né, no sumário dos dados, ele te diz o N, né, que você trabalhou, então aqui está eventos, né, então aqui o N, foram 60, isso corresponde a uma triplicata, e aqui ele dá a mediana, sem você precisar calcular nada, ele já te dá a mediana, tá, e não a média. E como é que fica isso em gráfico? Ele meio que também já faz automático, ele faz esse modelinho de gráfico aqui. Só que ele costuma colocar os desvios, tá? Ou desvio padrão. Aí você pode mudar aqui o tipo do gráfico, né? A cor, aqui nesse change aqui, você pode mudar a cor aqui, ou o tipo do gráfico. E aí eu prefiro deixar desse jeito sem os desvios. E aí você pode mudar também o título, você pode mudar aqui alguma coisa na legenda, e você pode manter essa legenda aqui, né, no eixo Y e no eixo X. Fica a seu critério também. Olha, como é que dá desvios sem replicação? Ele entende que é réplica, porque isso aí são triplicatas. Então, aqui, por exemplo, ó, ele coloca como se fosse o desvio aqui, ó. Esse desvio padrão ou intervalo de confiança, tem essa opção também.
Sim, mas como é que ele calcula se não... Mas tu deste replicatas para ele calcular? Sim, sim, aqui tem Ok. triplicata. Aqui são Desculpa, triplicatas. desculpa. Tá? Foi o que a Mariana me perguntou. É porque não está mostrando aqui, mas são triplicatas. Tem 20, depois mais 20 números uns. Então, ele identifica isso como triplicata. E aí, se eu colocasse com erro ou com intervalo de confiança, fica esses pontinhos aqui, ó, sombreando. Só que eu acho que fica muita informação. Então, eu prefiro deixar, em vez de fração, eu deixo em percentual e deixo sem nada. E deixo sem esses símbolos de erro, porque fica muito poluído, fica difícil de interpretar a imagem. Aí você pode escolher aqui, se você quer com um símbolo marcando ou não cada evento, porque cada morte ele vai descendo a escadinha. Aí pode botar com símbolo ou não, e aí você pode botar o decrescente ou crescente, né, de acordo com a sua análise. Mas eu prefiro deixar desse jeito que fica mais limpo. Você pode mudar também símbolo, formato do gráfico, se quiser mudar essa questão das marcações em pontinho ou não, cor. E aí, você pode mudar a cor aqui também, como eu falei anteriormente, nessas bolinhas aqui. Aí o GraphPad já dá um esquema de cores dele mesmo. Então, você pode escolher o esquema aqui, né, e ir mudando. Então, esse esquema aqui é esse colorido aqui. E aí ele já muda a cor aqui na legenda. Tá? Então, fica coloridinho assim e já muda aqui na legenda. Só que aí, como tem muita informação aqui, né, ainda assim fica uma figura difícil de interpretar. Então, você pode separar por blocos. Eu quero analisar só macho. Eu quero analisar só fêmeas. Aí você vai tirar, você faz uma outra planilha, só com machos ou só com fêmeas. Ou eu quero analisar só o controle e esse composto aqui, o L6. Então, você deixa só os dados correspondentes ao controle e ao L6. E aí, só que você precisa fazer novas planilhas, mas a planilha já pronta é só copiar e colar numa outra. Que aí ele já faz com menos informação, já constrói o gráfico com menos dados. E aí, para facilitar isso também, eu descobri que tem um layout que você pode fazer. Então, para não ficar a informação de tantos compostos num gráfico só, você pode manter, né, essa informação completa, mas você pode separar. Então, por exemplo, aqui, controle e o DMSO, controle e o L2. Então, eu coloquei só macho e fêmea, controle. E aí, nesse layout, que é aqui, ó, inserir novo layout, geralmente ele fica aqui no final, aqui nessa coluninha. Você pode escolher como que você vai fazer esse layout, se você quer uma figura ou 2, 3, 4, 6, e aí você seleciona quantos gráficos você quer inserir naquela figura. E aí pode colocar, por exemplo, 4 e ser uma coisa comparativa, para não ficar tudo concentrado num gráfico só. Tá? E aí fica desse jeitinho aqui. Aí, para colocar essas letrinhas aqui, A, B, C e D, você vai no gráfico correspondente e insere essa letrinha, tá? E aí depois o layout já fica com essa informação, tá? Esses números que eu coloquei aqui, foi eu que coloquei à mão, eu editei a legenda e coloquei a média, a idade média aqui e coloquei o desvio, entendeu? É uma opção também, para ver se tem diferença significativa ou não, e aí coloquei as letrinhas aqui, tá? É uma opção também, porque para não ficar tanta informação com os desvios. Aí fica a critério de cada um. E isso é a parte dos gráficos de longevidade.
Agora, para a gente analisar uma coisa que não dava para eu ter só com a análise da sobrevivência, era se o controle era diferente da condição A, da condição B, da condição C. Então, para isso, não dá para eu tirar a estatística naquele formato de sobrevivência, porque só tem um se repetindo 20 vezes. Então, aquilo ali não vai dar diferença nenhuma, porque é o mesmo número. Então, que para eu fazer a análise tempo médio de vida, quanto que viveu 25%, 75%, e fazer estatística disso, eu tenho que analisar os dias. Então, aqui, eu coloquei só os dias, aqueles mesmos dias que estavam na outra planilha, só repetir aqui, só que sem os números uns. Então, eu coloquei só os dias aqui de cada condição. Então, aqui é o controle, eu coloquei na primeira réplica, morreu. No dia 1, morreu 2, aí no dia 3, no dia 4, morreu 2, repetir. São os mesmos dias que estavam anteriormente. E aí, aqui embaixo, se vocês olharem aqui no 21, tá a informação da duplicata. Então, morreu 1 no dia 4, 2 no dia 5 e assim por diante. Então, aqui só coloco os dias. E aí eu consigo fazer estatística disso aí. Aí aqui vai ser uma análise de colunas. Você vai abrir um novo arquivo, só que agora ele vai ser um formato de coluna, não vai ser mais aquele formato de sobrevivência. E aí, como a Samara mostrou na semana passada, já vem algumas coisas já setadas, então, tipo, mínimo e máximo, quantidade, mediana, e aí você pode botar média, né, desvio e desvio padrão da média, que ele já calcula isso para você. Pode fazer de novo a análise aqui da distribuição, se é normal ou não, então pode setar também isso, e seguir o procedimento normal, como a Samara mostrou semana passada. E aí, ele vai dar essa informação. Ele já vai me dar média, já vai me dar desvio, já vai me dizer se essa distribuição é normal ou não, sem precisar fazer isso manualmente lá no Excel. Tá? E então fica aqui, ó, esse dados estatísticos dessa coluna. E aí depois a análise em si, né, a estatística dessa coluna. E aí, para não ficar fazendo um monte de teste T, controle versus condição A, controle versus condição B, C e por aí vai, eu faço uma análise das colunas como um todo. Então, uma comparação múltipla. Então, não paramétrico e não pareado. Então, eu marco aqui que não, porque não foi uma distribuição normal para todas as colunas. E aqui ele faz uma análise das médias entre os grupos. Aí ele já sugere o teste que você tem que fazer. Então, baseado nas escolhas aqui que eu coloquei, ele já diz que o teste complementar seria ou o Kluska-Wiles ou o teste de dança. Aí, passando aqui para essas abinhas ao lado, como que você vai comparar essas colunas. Então, tem esses 3 jeitos aqui. Ou ele compara a média de todas as colunas contra a média de todas as colunas, ou ele compara uma coluna, ou você fixa uma coluna como controle, aí você seleciona aqui quem vai ser sua coluna controle, e aí ele vai comparar essa controle contra todas as outras, ou você faz uma comparação em par. Então, você diz, eu quero que compare a coluna A com a B, a C com a D, a E com a F, e por aí vai, que seria essa terceira aqui. Aí você tem que selecionar os pares, colocar aqui nessa caixinha, e dar o OK, tá? Normalmente, eu prefiro manter esse segundo aqui, porque aí ele compara todo mundo contra todo mundo. Então, eu tenho uma análise mais completa. Enfim, ele gera mais resultados.
pode às vezes não significar nada, mas assim, eu posso comparar, fazer uma análise entre os compostos. Por exemplo, o composto A e B, eles são da mesma classe, mas o composto A teve uma diferença e o B não. Eu posso explorar melhor os meus resultados. Então, eu prefiro manter nesse segundo aí. E aí, na terceira coluninha aqui, ele já selecionou, pelas seleções anteriores, ele já direcionou a análise para essa análise, esse teste aqui, esse pós-testes aqui, que ele considera como o mais poderoso. Tanto que os outros nem abrem opção para mim, eles ficam assim cinza. E aí, você seleciona aqui o que você quiser, mas geralmente eu não mexo muito nisso. E aí, aperto OK e ele faz essa análise aqui de colunas. Aí, na primeira, ele dá esse conjuntinho de 4 resultados aqui. Então, na primeira é o teste, né? O teste de múltiplas comparações, ele já me diz se isso é diferente ou não, e o valor de P. E aqui ele vai me dar as comparações pareadas, né? Então, controle de um versus fêmea de outro, fêmea do controle versus uma outra condição. E aí ele vai me dizer o que é significativo e o que não é, e o valor de P aqui. Então, nesse exemplo aqui, só a fêmea controle versus o composto P9 teve uma diferença aqui, um asterisco. Aí aqui foi aquilo que eu falei com vocês. O resultado não quer demais. Então, aqui ele está comparando não mais os controles, mas ele está comparando entre os compostos. Tá? Então, posso tirar alguma conclusão disso depois. E aqui são os resultados, né, as estatísticas, né, a descrição dessas estatísticas. Então, aqui tem o N que foi contabilizado nessas análises, então, quantos dias eu coloquei lá na coluna inicial, quantos resultados eu coloquei, e aqui ele já me dá a média, desvio e desvio padrão da média. Tá? E aí aqui, eu selecionei isso aqui para mostrar que é o que ele estava dizendo que era diferente na planilha anterior. Então, que, tipo, fêmeas com esse composto foram diferentes do controle, ou seja, viveu mais do que o controle. E aqui é o gráfico, aí ou você apresenta isso aqui em planilha, na forma de planilha, ou você pode também construir um gráfico de colunas. Então, passando isso aqui para gráfico, aí eu escolhi um gráfico aqui inclusivo, né, que tem cores e barras, que aí agrada a todos, e aí coloquei a questão da diferença aqui, significativa. Isso aqui tem que ser incluído manualmente, no GraphPad tem como fazer isso. Se você não quiser apresentar esses resultados em tabela, pode apresentar em gráfico também. Só que aí é um gráfico de coluna. E é isso. Acho que depois desse gráfico aqui não tem mais nada. Dúvidas? Não, Tainá, volta seus slides, só para eu poder mostrar um negócio do zero. Vai voltando, que eu te falo, quando você estava mostrando lá. Isso aí, esse aí. O próximo. Não, o outro, próximo. Aí, ó. Não, o de porcentagem, ou proporção. Survival, isso, esse aí. Então, esse daí, ó, é onde importa quando você coloca o zero do que está censurado. Porque, por exemplo, como ele transforma o gráfico, a figura, né, em proporção, se você tirar algum inseto, sei lá, você está fazendo a sua sobrevivência, mas precisou tirar o inseto para fazer alguma outra coisa, por exemplo, eu estou vendo
a sobrevivência comparando diferentes compostos se o inseto se alimentou, sei lá. E aí você precisa tirar 5 amostras para ver se eles estão comendo. Então, se você colocar lá que no dia 5 você tem 5 sujeitos censurados, ou seja, 0, então ele rearranja essas proporções, entendeu? Ele entende que a partir dali você já tirou 5 insetos do seu experimento, por exemplo. A mesma coisa para o final, quando você não olha toda a mortalidade de todos os insetos. Então, por isso que é importante colocar o que está censurado, ou que você tirou, ou que você não olhou até o final. Porque ele faz as curvas baseado em proporção, que é o que ele apresenta aqui, ó, a forma que ele fez a alteração, né, fez o cálculo dessas proporções aí. Só isso. Beleza. Bom, é que eu nunca precisei fazer isso, eu sempre acompanhei até o final, então... Sempre até o final. É muito difícil, porque Fleb é 20 dias, 30 dias no máximo, nunca... tem um ou outro que vive uns 40 dias, mas... mas, tipo, geralmente a gente vai... Acho que é isso. Mais alguma coisa, gente? Não, eu gostei. Eu acho que foi claro. Eu até ia sugerir para tu enviar os slides para o pessoal, para que quem queira fazer um gráfico possa ter essa referência. Tá. O que é que tu achas? Concordas? Tá ótimo. Eu vou interromper aqui, então. Até outra coisa também, Tainá. O negócio dos testes estatísticos, que eu vi como você faz. Uma coisa também que você pode fazer, quando você monta, é porque você tem 5 curvas, 6, 7, 8, 9, 10 curvas, sei lá. E aí, quando ele gera um teste estatístico, ele gera para todas. Mas uma coisa que você pode fazer também, depois que você já fez para todas, você faz par a par. É porque no seu caso você tem muita. Sim. E aí, ele analisa a diferença entre as curvas também. O próprio teste de sobrevivência. Porque aí ele não... Entendeu? Ele vê tudo, ele vê o perfil, a mediana. Eu não fiz isso. Eu já fiz isso uma vez para conferir se as múltiplas comparações seriam equivalentes, bateriam com o teste T. Mas aí eu tenho que ficar fazendo par a par para um monte de coisa. Eu falei, não vou fazer mais isso. Não, mas não é o teste T. É o teste. O próprio de sobrevivência. Sim. Isso, porque o teste T não, quando você tem vários, aí o certo é fazer a nova mesmo, né? Porque o teste T você pode ter uma significância ao acaso, né? Porque você vai ficar fazendo várias. É o do próprio... Aquele que gera no próprio gráfico. Sim, só que aí você teria que colocar só as duplas, né? Só dupla, aí no teu caso. Ia ter que ter várias planilhinhas. Isso. Mas isso é mais fácil quando você tem menos amostras. No seu caso, se você tem muitas, é mais fácil fazer do jeito que você faz mesmo. Pode ser uma ideia, entendeu? Mas para cada coisa que você faz no GraphPad, você vai acumulando elas aqui do lado. Então, quando você vai ver, isso aqui já está uma coluna sem fim. Então, fica um pouco difícil de trabalhar. Gente, vamos... parabéns, Tainá. Tá? Excelente. Eu adorei a discussão. Mas eu acho que a gente precisa encerrar. Tudo bem?